Nos últimos 5 anos, a gente cresceu 100 vezes. Então a gente faturava 300 mil reais por mês e hoje a gente faz cerca de 33 milhões de reais por mês de receita recorrente. E a minha ideia aqui é provocar e mostrar o que eu acho que teve de diferente para fazer esse crescimento nesse período de tempo. Quem aqui cresceu 100 vezes nos últimos 5 anos? Quem aqui gostaria de crescer 100 vezes nos próximos 5 anos? Então, turma, ciência do marketing, sem bullshitagem, eu vou trazer para vocês exatamente o que eu fiz. E por que eu mostrei ali início de 2019, mesmo não sendo o ano de início da empresa? Porque foi quando eu fui aluno do G4. Essa é a minha foto, ali ao lado do Thales, tá ali o Thales, ali sou eu, é o Denner do Velho Testamento, como a gente brinca. Foi quando eu fui aluno e a gente estava nessa casa de faturamento. E para destrinchar o que eu acho que aconteceu nesses 5 anos que fizeram esse crescimento, eu passo a refletir o que aconteceu antes disso. Eu quero contar 4 histórias de 4 mentores, através de 4 perguntas que geraram 4 saltos de crescimento para nós. E para mim, como empreendedor, que eu tenho certeza que vocês podem replicar e gerar esse nível de crescimento no negócio de vocês. E a primeira pergunta é essa: quem você deve tirar da sua vida hoje? Quem você deve tirar da sua vida hoje? As pessoas que você ama não podem te ajudar. As pessoas que você ama não podem te ajudar. Até os anos 80, 50% do Brasil vivia na pobreza, na miséria. A probabilidade de vocês terem nascido em uma família que viveu nessas circunstâncias é de 50%, se não mais, como era a minha. E esse mentor, o primeiro mentor, ele me ensinou sobre ambiência. Eu conheci ele em 2011, foi meu único chefe CLT, eu trabalhei 3 meses CLT para ele. Ele viu que eu tinha ambição, mas ele viu que eu não tinha ambiência. Ele falou: cara, você quer crescer? Eu tinha 17, 18 anos. Eu falei: quero. E ele falou: a sua mãe, a sua irmã, elas te amam e você vai amar. Mas não pergunta para elas o que você deve fazer, porque elas não fazem a menor ideia. Se você levar suas ideias de negócio para as pessoas que você ama, a probabilidade delas saberem o que te ajudar é baixíssima. O que você deve fazer, ele me fala: entra na faculdade e faz qualquer curso, só para mudar de ambiente. Vai amanhã, faz o vestibular, eu te ajudo a pagar para te entrar na faculdade, faz qualquer coisa, só para te andar ao lado de pessoas que têm um outro background. Porque quem fez faculdade provavelmente nasceu na outra metade do Brasil. E eu fiz o que ele falou. E eu entrei na faculdade. E a faculdade que eu estudei, ela tinha um slogan, que era: o conhecimento emociona. Na primeira aula da faculdade, cadeira de fundamentos de marketing, eu vi Philip Kotler falar sobre preço, praça, produto, promoção, os fundamentos. E eu já tinha quebrado um pequeno negócio antes de entrar na faculdade, antes de trabalhar com esse cara. E quando eu vi essa aula, eu fiquei em choque. Me conectou com o slogan da faculdade, que era: o conhecimento emociona. Eu falei: cara, se eu soubesse isso, eu não tinha quebrado. Mas eu nunca tinha estudado marketing. Eu nunca tinha estudado nada, porque eu não gostava de estudar. E a partir dali eu comecei a estudar. Comecei a V4 em 2012, para ajudar empresas a venderem com a internet, já que eu estava estudando marketing, cortando a história. E lá eu aprendi sobre processos, sobre fundamentos de marketing, a base para construir um negócio. Esse é o nosso primeiro escritório incubado dentro da faculdade. E essa ciência do marketing, entender a academia, a ciência, foi a base do começo para eu documentar, pesquisar, testar, além de eu me envolver com pessoas que me impulsionaram, se tornaram meus clientes, me incentivaram, se tornaram grandes amigos. Um dos meus padrinhos de casamento eu conheci na faculdade. Isso tudo me leva, por exemplo, a escrever um livro. X anos depois,
A editora Gente me procura e fala, cara, tu não quer escrever um livro? Eu falei, não só quero, como eu já escrevi. Porque desde o começo da faculdade eu vinha documentando todo o processo, porque isso eu aprendi na faculdade. Eu aprendi sobre ciência, sobre metodologia. Eu tinha 400 páginas documentado de tudo que era necessário ser feito para ser um cientista do marketing, que era o meu tipo de funcionário, o meu tipo de colaborador. E eu entreguei 400 páginas do meu manual de operações para a editora Gente. Eles editaram em 200 e poucas páginas e a gente solta o Cientista do Marketing, que se torna um best-seller, vende mais de 10 mil cópias e está aí na Amazon até hoje. E aquilo ali ficou na minha cabeça e eu segui com esse lance. Cara, eu preciso estar num ambiente melhor, cercado de pessoas melhores. Saí da casa da minha mãe com 17 anos, porque eu precisava sair daquele ambiente, apesar de amar muito minha mãe, minha irmã e todo mundo, mas são coisas diferentes. Não posso perguntar dicas de negócio para elas. Então, quem você precisa tirar da sua vida de gestor e quem você precisa trazer vai fazer toda a diferença. Quantas pessoas da tua vida hoje entendem o fato de tu estar aqui nesse sábado e vai estar aqui domingo? Pouquíssimos, eu era um maluco. Os meus amigos chegavam e falavam assim para mim, caramba, tu tá ficando chato, né? Tu só quer saber de trabalhar e estudar. E eu falei, caramba, eu tô errado. Mas para eles não era legal. E eu me afastei de todos. Eu não tenho nenhum amigo das pessoas que eu conhecia até meus 18 anos, porque eu me afastei de todos eles. E aí, conforme eu evoluo no negócio, eu chego nessa questão. Eu me tornei o melhor funcionário daquela empresa. Só que será que a gente está sendo funcionário ou gestor da empresa que a gente está criando? Quando eu começo a chegar próximo do final da faculdade, eu vou fazer um coquetel de MBA numa grande escola de negócios. E o processo funcionava da seguinte maneira, eles apresentavam os MBAs, vinha um consultor na mesa e perguntava um pouco sobre a sua vida para te ajudar a escolher qual que era o melhor MBA para você. E eu queria ser o melhor marqueteiro do mundo. Eu era um desafiante do Philip Kotler. Eu era o cientista do marketing. Eu queria ser o melhor marqueteiro do mundo e é isso que eu falo para o consultor. Eu falo, cara, tem uma empresa de marketing, vou ser o melhor marqueteiro do mundo. Vou fazer o MBA de marketing. E aí ele fala o seguinte, lá em 2015, eu dou consultoria há 20 anos, Denner, e as empresas no Brasil todas quebram. Estatisticamente todas quebram. E elas quebram por erros de gestão. Não porque o dono não sabe sobre o que a empresa faz. Saber sobre o que a empresa faz é secundário. O que você precisa saber sobre marketing, você mais do que já sabe. A partir daqui, você precisa ser mais que um empreendedor. Você precisa ser um empresário. E você vai contratar quem sabe fazer marketing. O Jorge Paulo Lemann não só não sabe fazer cerveja, como ele nem bebe. E é dono da maior cervejaria do mundo. Mas alguém questiona que ele sabe gerir? Que ele é um bom empresário? Porque o empreendedor, turma, existem 4 fases na vida. Você é um empregado e você entende que ser empreendedor é melhor. Tem vários empreendedores trabalhando na sua empresa. Na minha empresa tem vários empreendedores. Self-made, a pessoa vai lá, desenrola, hustler. Agora, ser empresário é um outro nível. Ser um investidor é o 4º nível. É uma vibe diferente. Eu não precisava saber sobre o que a empresa fazia. Eu precisava saber, por exemplo, sobre Jim Collins, empresas feitas para vencer, e menos sobre a administração do marketing, sobre fundamentos de marketing, sobre Philip Kotler naquele momento. E eu pivoto. Eu já sabia que estudar é importante, eu sabia que estar em bom ambiente era importante, mas eu pivoto o meu foco de estudar o que a empresa faz para estudar gestão. Eu viro um grande fã do Jim Collins. Empresas feitas para vencer, por que as gigantes caem. Leio todos os livros dele. E lá ele fala sobre a importância do efeito porco-espinho, do modelo de negócio. Ele fala sobre a importância de primeiro quem, depois o que a empresa faz. E aí eu crio partnership. Eu começo a transformar os primeiros empreendedores que trabalham comigo em sócios da empresa, transformando funcionários em sócios. Por isso que na foto desse escritório tem o meu nome, que é Lippert, e Grudzinski é o nome do primeiro
empreendedor funcionário que eu transformo em sócio. Porque partnership é o segredo para o crescimento de qualquer empresa. Professional service não tem nenhum no mundo sem partnership. Quantos de vocês dão sociedade para colaboradores? Dão parte da empresa? Esse é um grande hack de gestão, turma. O meu maior concorrente no mundo tem 70 mil sócios. Existem formas de transformar muita gente em sócio sem perder nenhum controle e sem perder valor, pelo contrário, gerar. Mas isso é sobre gestão. Não é sobre o que você faz, não é sobre o produto que você vende. Isso é um grande diferencial competitivo. Isso depois vai me levar à construção da franquia. Esse é o evento onde a gente reúne todos os nossos franqueados aqui em São Paulo. Eu sou o primeiro cara no Brasil a criar esse modelo usando o modelo de franquias. Porque a franquia é uma extensão do partnership. É uma forma de eu olhar para um monte de concorrente e falar, cara, a gente pode cooperar, a gente pode competir. A gente não precisa competir, a gente pode cooperar e competir. No mundo inteiro isso funciona. Então, quem sabe você não se associa a mim, eu te dou parte da receita, eu fico com uma fração dela, mas juntos a gente pode ser muito maior do que eu seria sozinho e do que você seria sozinho. E eu inicio esse modelo. E eu começo a ter uma capacidade de operação nunca antes vista na história desse setor no Brasil. A ponto da gente chegar no que a gente tem hoje, mas mais do que isso, a gente começa a investir em tecnologia, que é o último elemento que o Jim Collins traz no livro dele, aceleradores tecnológicos. Primeiro quem, depois o quê. Efeito porco espinho, modelo de negócio que você pode ser único no mundo. O último ponto é cultura da disciplina e aceleradores tecnológicos. E eu começo a investir em tecnologia. E uma das tecnologias é essa que está na tela, que é o Lead Broker. Hoje a gente investe cerca de 2 milhões de reais por mês na captação de demanda para a marca da V4. 10 mil empresas, exatamente a nossa população aqui. Imagina que toda essa população se cadastra num mês para contratar a V4. E eu tenho 260 franqueados que querem receber essa demanda. Nenhuma franqueadora fez nada parecido. Como é que as franqueadoras fazem? Elas jogam toda a responsabilidade no colo do franqueado. Fala, ó, se vira aí, faz teu marketing, faz a tua mídia, eu já te prestei a marca. A gente faz o contrário, a gente fala, não faça marketing de maneira individual, porque isso tecnicamente é pouco eficiente perante os veículos de mídia. É melhor concentrar tudo numa única conta, numa única marca, que é o que a gente faz, a gente investe 2 milhões, gera 10 mil leads, e esse lead aparece na tela, como estão aparecendo esses 3 aqui, e o franqueado pode dar um lance para comprar o lead. Ele carrega um salto na plataforma, ele olha, vê se o lead é interessante para ele, ele vem aqui e dá um lance. Ou ele pode clicar ali no compre já e pagar o dobro do preço do leilão e levar o lead naquele momento. Assim, meritocraticamente, eu distribuo os leads, a demanda. Porque quem vai dar o maior lance é quem acha que tem a maior capacidade de tocar aquele projeto. Além de que eu não jogo o lead para qualquer um, tem um algoritmo que escolhe os melhores franqueados, pré-seleciona os melhores franqueados para poder leiloar esse lead. Mas tudo isso, turma, por que ninguém fez ao longo de todos esses anos no meu mercado? Porque a galera focou no trabalho em si, no produto, e não no business, não em ser empresário, focou em ser um bom marqueteiro. Bom marqueteiro tem um monte. Boas empresas tem poucas. Muitos bons empreendedores têm um monte. Excelentes gestores têm aos poucos. Então, quando você enxerga dessa maneira, como foi a dica desse mentor para mim, novos horizontes e ações se abrem na sua frente. E aí, uma vez feito isso, vem essa pergunta de com quem você se associa. O que eu quero dizer com isso? Pensa que numa empresa, turma, existem 2 tipos de pessoas, que é os canhões e as munições. Vocês todos são canhões. Vocês são muito bons. Vocês têm dúvidas que vocês são muito bons? Vocês nunca param para pensar, caramba, se tivesse alguém como eu, se todo mundo fosse igual eu, vocês não se perguntam isso? Não seria muito mais eficiente? Você olha para aquele colaborador e fala, meu Deus, se o cara
não fosse assim assado, fizesse igual eu, não seria muito mais fácil? Por quê? Porque vocês são canhões. Vocês disparam as pessoas, as munições. Você fala, faz isso, pá. Faz aquilo, pá. A meta é essa, pá. É assim que vende. Vamos investir, vamos no G4. Vocês têm a faísca para disparar essas munições que são essas pessoas. Só que as pessoas são munições. E o seu range, a sua capacidade de disparar, ela é limitada. O que acontece se eu encher de munição um canhão, começar a botar mais munição? Ele vai engargalar. Eu não consigo escalar a quantidade de munições desse canhão. Para mim ganhar uma guerra, eu preciso de mais canhões. O meu alcance é esse. 10, 15, 20, 100 pessoas, isso é muito bom. Gerindo. Só que o que tu vai fazer? Tu precisa de mais gente. Tu precisa de um outro canhão. Para aumentar o alcance do seu army, do seu exército, do seu país, da sua nação, chamado sua empresa. Se você for o único canhão, você vai ter um range de alcance limitado. Então a empresa só vai crescer se você se associar com outros canhões. E eu já sabia um pouco disso, dado o que eu tinha feito nas franquias, mas eu aprendi isso em outro nível, com meu terceiro mentor, que foi o G4. Em 2019, tinha 7 anos de empresa, eu vejo o primeiro anúncio do Gestão 4.0, esse era o anúncio. Na hora, eu quero fazer. Por quê, gente? Por que eu quero fazer? Porque o professor tinha me falado, estuda gestão. Todo mundo que fazia imersão e cursos online, das pessoas que eu seguia na internet, eu nunca gostava. Porque não eram gestores. Era um monte de infoprodutor. Eu não queria aprender com infoprodutor. Eu quero aprender gestão. Essa foi a orientação que eu tive. Então, eu não ligava para nenhum infoproduto. Mas quando eu vejo gestão 4.0, eu conhecia a teoria. Eu já tinha gravado um vídeo no meu canal do YouTube sobre gestão 4.0. E eu vejo o Thales, o Alfredo Nardon falar sobre isso. E eu, esses caras têm uns negócios de verdade. Esses caras fizeram um negócio de verdade, eles não são buchiteiro. Vou dar uma chance, eu me aplico na primeira turma. Eu acabo não indo, vou na segunda. Porque eu queria estudar gestão. E lá eles falam sobre isso. Sobre as associações dos canhões. Eles são 3 canhões. Qual que é o ponto zero, o marco zero do G4, se vocês forem analisar o case? 3 canhões. Juntos. Contra vários concorrentes, que é um único canhão. Esse é o marco zero. É uma empresa que nasce faturando quase 20 milhões de reais no ano. Por quê? 3 canhões. Um manja de gestão profundo, outro manja de vendas profundo, outro manja de growth marketing profundo. 3 canhões, um do lado do outro. O range, o alcance vai ser muito mais forte que o concorrente, que é um único canhão. Eles não têm 100% da empresa, nenhum dos 3. Nenhum dos 4, nenhum dos 5. Depois outros canhões foram se juntando. Mas ter uma fração de um negócio desse tamanho é muito melhor do que ter 100% do que os concorrentes aí fora têm. Que é uma fração do que se tornou o G4. E aí, o Alfredo me fala, cara, tu precisa te associar com outros grandes players de marketing. Aqui a gente tem uma foto com o Maurício Bastos, diretor de transformação digital do Grupo Arezzo. Eu começo a investir em influenciadores e embaixadores. Eu sou uma das primeiras marcas B2B que começa a ter um monte de embaixador. Primocast, Thiago Negro, o Alfredo, João Branco, todo mundo que tinha uma influência sobre marketing, eu começo a investir. Semelhante a Mari faz no Grupo Suplay, que é legal, é uma puta case B2C, ninguém fazia no B2B. E o Alfredo me dá estoque, cara, tu precisa te unir a outros caras que têm mais alcance do que você. E eu faço isso. E o Thales, ele fala sobre um lance que é acqui-hiring. O acqui-hiring, adquirir uma empresa para contratar os canhões. Gente boa não está desempregada. Gente boa está empregada. Gente excelente está tocando o seu próprio projeto. Acqui-hiring. Você compra a empresa para trazer o canhão. Thales fala sobre isso. Thales fala, cara, gente boa é um date. Tu não vai conseguir candidatar a vaga e a pessoa se aplicar. Você precisa conquistar a pessoa. Porque ela é um canhão. Um canhão não vem, não bate na tua porta. E ele ensina e eu pego essa informação. E o Nardon,
dado essa relação que a gente começa a construir ali, um dia ele me liga e fala: Denner, tu já ouviu falar do grupo Artplan? Eu falei: não. E ele falou: não, os caras que criaram o Rock in Rio, tu já ouviu falar do Rock in Rio? Não, Rock in Rio eu já ouvi falar. E ele falou: os caras estão querendo investir em negócios que podem transformar a indústria da publicidade. Eles têm 60 anos na indústria da publicidade, é a terceira maior agência de publicidade do Brasil. E eu falei de você, e eles estão criando um grande grupo, que vai se chamar Grupo Artplan, que é a primeira empresa, e eles querem unir vários canhões. E eu acho que você é um bom canhão, eu falei de você, eles querem te conhecer. E por causa disso, de todo esse contexto dos canhões, eu vendo parte da V4 para o Grupo Dreamers, e a V4 se torna a 16ª empresa do Grupo Dreamers, se tornou Grupo Dreamers, deixou de ser Grupo Artplan, Artplan é uma das empresas, e passou a ser Grupo Dreamers. E a gente se tornou a primeira empresa que eles investiram, compraram e não criaram. E lá eu estou do lado eu tenho um grupo de 20 CEOs hoje. O Justo, CEO do Rock in Rio, eu, o Alan, que também é aluno, que é CEO da Pulse. Ao lado de vários canhões, tem 60 anos na indústria. Vários erros que eu poderia cometer, eu começo a poupar, porque eles já fizeram. Em paralelo a isso, eu começo a fazer o que eu falei para vocês, de me associar com outros nomes da indústria do marketing para alcançar mais gente também no aspecto de publicidade da própria marca. E uma dessas pessoas é o Grupo Primo, o Nigro, o Joel, na época. E eu começo a criar uma relação com eles, e eles me convidam para ser professor na Stage, que era uma plataforma streaming de marketing digital que eles estavam lançando. Dada a relação que a gente tinha construído, eles me convidam. Eu, obviamente, vou lá gravar. Em paralelo a isso, com tudo isso na cabeça, gestão, Aki-Hiring, canhões, ambiência. Eu conheço esse cara aí do Meio Mensagem, que é o Fernando Henrique Miranda. Ele era, naquele momento, head de marketing da Infomoney, que na época faturava 100 milhões de reais com infoproduto, e ele tocava isso. Eu tinha infoproduto na V4. Era algo secundário, porque eu nunca quis fazer um negócio de infoproduto de educação, mas eu usava a educação para crescer, porque toda empresa que escala precisa virar uma escola. Toda empresa que escala precisa virar uma escola, porque você precisa formar o seu estilo de trabalho. E eu já tinha aprendido isso, não fui eu que disse, eu estudei gestão, e todo bom gestor fala sobre isso. Em franquia isso é mais forte ainda. E aí eu começo a aprender educação, mas ela patinava, não faturava muito, e não tinha ninguém focado. E eu conheço o Fernando, o Fernando é bom com esse negócio de educação. Nesse meio do caminho, ele é bidado pelo BTG Pactual para assumir como CMO da Exame. É a primeira vez que eu vejo alguém receber uma luva para ir trabalhar numa empresa. Ele recebeu uma luva, ele recebeu um Pix para assumir um Pix no D0. Ó, cara, toma esse dinheiro só para te vir trabalhar, fora o salário, fora o variável. De tão bom que ele era com case de infoproduto e educação online. E ele pega a Exame faturando 0, e em 3 anos, próximo de 100 milhões de faturamento. E aí cara, tu precisa vir para V4. Precisa vir para V4, ele é um canhão. Eu vejo, se ele vir para V4 e assumir minha frente de educação, ele resolve. E eu fico namorando ele, 4 anos, ele se torna um dos padrinhos do meu casamento também. E aí um dia a gente está jantando, literalmente um date, e o Fernando está falando, não, eu quero empreender e tudo mais. E aí eu fico lá falando com ele, e a gente começa a falar do Grupo Primo. Nesse meio tempo o Grupo Primo começa a focar só em finanças e despriorizar marketing e outros assuntos que eles tinham pulverizado, eles voltam para o foco em finanças. A gente fala, pô, a Stage era um baita projeto, mas tá meio abandonado, ninguém tá tocando. Aí o Fernando fala assim, pô, eu tocaria bem essa Stage aí. A gente fala um pouco mais sobre isso, ele fala, cara, se tu comprar a Stage, eu vou pra V4 pra tocar. Aí eu falo assim, então aperta minha mão que eu vou comprar. Aí ele aperta a minha mão e eu compro a Stage para trazer o Fernando pra V4 e ele assume como CEO com 40% da Stage. Eu compro a Stage do Grupo Primo, do Nigro, e dou 40% da Stage pro Fernando. Vai fazer 1 ano em janeiro que a gente comprou e ela está faturando 10 vezes mais o que ela faturava quando o Thiago entregou para nós o produto, o projeto. Ou seja, eu tenho só 60% de um negócio que já é, em menos de 1 ano, 10 vezes mais do que era quando eu comprei o negócio. Por causa do canhão.
O mérito é zero do meu trabalho individual. O nosso trabalho, turma, como gestores, como empresários, é alinhar os interesses. O Thales falava isso nas primeiras imersões do G4. Nosso trabalho é alinhar interesses. Então o Fernando olhou, cara, se eu começar uma marca do zero, vai dar um maior trampo. Dentro da V4 já está meio caminho andado. É melhor eu ter 40% da stage que já está andando, já existe, já fatura, e eu, V4, tenho o CNPJ da V4 tem 60% da stage, mas tem uma cláusula de compra de 40%. A gente chama de roll-up. Eu posso roll-upar, subir a stage para dentro do CNPJ da V4, em troca de equity da V4. A gente chama de swap de ações. Então eu pago esses 40% em ações. Eu posso nunca executar. Eu tenho um call, ele tem uma put, a gente pode nunca executar. Call, put, caramba, que é isso? Isso existe, gestão. É super comum em gestão. Gestão, é isso que a gente precisa saber. É isso que traz leverage, é isso que vai trazer para a gente mais ROI, mais alcance, gestão. Tudo que eu estou falando aqui não é algo muito doido. É algo que é gestão. Puro e simples. E feito isso, a gente hoje tem 40 sócios da V4. A gente fez um outro deal, comprou um site chamado Franchise Story e tudo mais. Mas eu quero levar para ir para a nossa próxima pergunta. Só tem que clicar no meu slide aí, turma. Não estava passando, não. Eita, o telão não está no meu slide, não, hein? Faz aparecer aí, hein? Mas eu sei a próxima pergunta, tá? Só faz aparecer na tela a pergunta certa. O que aconteceu com a V4 nesse meio tempo? A gente criou a stage, está tocando a stage, e a V4 segue crescendo, empilhando clientes. Já está com milhares de clientes. E o meu foco, estudando growth também, qual que é o principal ponto para o crescimento de uma empresa? Retenção. Retenção é um assassino silencioso. Marketing nada mais é do que uma arbitragem de LTV sobre CAC. Marketing nada mais é do que uma arbitragem de LTV sobre CAC. Eu preciso extrair muito valor de um cliente em relação ao custo de aquisição desse cliente. Customer Acquisition Cost, custo de aquisição do cliente, Lifetime Value, o valor do cliente no tempo, LTV. Quanto o cliente gera de valor para mim versus quando eu paguei para adquirir. Essa é a base do Growth Marketing. Sendo isso, eu olho, eu preciso reter todos os meus clientes. Quando um cliente assina o contrato comigo, eu preciso reter esse cliente, eu preciso que ele fique comigo. Ó, voltou. Então essa pergunta, mas eu não consigo reter todos os clientes, turma. Alguém consegue reter todos os seus clientes aqui? Todos os clientes ficam contigo comprando para sempre? Não, né? Só que isso me deixava louco. Eu assino o contrato com 10 clientes, 1 vai embora, 2 vai embora, 3 vai embora, meu Deus. Se eu não reter 100% dos clientes, eu vou ter um problema de crescimento, porque eu preciso cobrir a perda com mais aquisição. Mas a aquisição não é infinita. Vai ficar caro adquirir mais gente. Eu preciso reter o máximo possível. Aí o que eu faço? Eu ligo para os meus clientes que eu perdi, que cancelaram, que não voltaram a comprar, e pergunto para eles: o que eu posso fazer de melhor para você? O que eu deveria mudar na empresa para que você não saísse? Porque assim eu vou mudar a empresa e o motivo que fez ele sair não acontecerá mais, e assim eu vou reter todos os clientes no futuro. Sou um gênio da gestão. Essa é a minha tese. E eu levo essa pergunta para o Sean Ellis, que é o criador do termo Growth Hacking. Eu falo: Sean, estou gravando um Roy Hunters, que é o nosso podcast, com o Sean Ellis, ele veio para o Brasil, o cara que criou o termo Growth Hacking. E eu falo: cara, retenção é um assassino silencioso. Eu estou focando em reter todos os meus clientes. Eu estou ligando, perguntando o que eu posso fazer para que esse erro não aconteça com outro cliente. Que pergunta você faria para ter um insight de melhoria da empresa e reter todos os clientes? Eu faço essa pergunta para ele. Ele é o meu quarto mentor. E aí ele fala o seguinte: cara, eu não faria nada do que tu está fazendo. Aí eu falo: fudeu, então. Eu não li o livro do cara. Aí ele fala: cara, quando você muda a empresa para agradar um cliente infeliz, você estraga para o cliente feliz.
Você está perdendo 100% dos clientes? Não estou perdendo 100% dos clientes. Então, fala com quem está feliz e cria um novo produto para o cliente que está feliz. Porque se você ficar mexendo na empresa para agradar o infeliz, tu estraga para o feliz. E aí a gente aterrissa no conceito de Net Revenue Retention, de NRR. Que é o seguinte, pensa que no período de tempo, mês 1, mês 0, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4, você adquire uma safra de clientes. Então vamos dizer que em outubro 10 clientes foram adquiridos. Cliente não é venda, tá, turma? A gente tem que focar em adquirir clientes. Depois a gente tem que pensar em vender. Tem uma diferença muito importante nisso. E vale depois vocês se aprofundarem. Mas qual que é a ideia? Vamos dizer que 10 clientes compraram pela primeira vez da sua empresa, da minha empresa, em outubro. Foi o meu mês 0 daquela safra. No mês de novembro, quantos voltaram a comprar? Pô, aqui a gente está falando que tinha 80 clientes. 60 voltaram no mês 1. Primeiro mês subsequente à aquisição. No mês 2, só 40. No mês 3, já está em 20 e estabilizou em 20. Isso a gente chama de cohort retention. É a retenção do logo. A gente chama de logo retention. O que é o logo? As 80 marcas. Os 80 clientes que eu adquiri. Os 80 CPFs. Os 80 CNPJs. A gente chama de logo retention. Então, eu estou tendo esse logo retention. Se eu cobro de receita, vamos dizer que o mesmo dinheiro, vamos dizer que seja R$1, para simplificar a lógica, eu adquiri esses 80 clientes me pagando R$1 e eu estou perdendo esses clientes, ou seja, estou perdendo a mesma receita, equivalente a cada um deles, a minha retenção de receita, o meu revenue retention, vai acompanhar o meu logo retention. A não ser que eu consiga fazer um upsell, um cross-sell nessa base de clientes remanescentes. Se dos meus 20 clientes que sobraram, ou seja, de 80 eu retive só 20, só que os 20 fizeram um upsell, eles estão pagando mais, eles estão usando mais, eles fizeram um cross-sell. Eu vou levar, por exemplo, da Mari. Ele foi lá na Max, ele comprou pela primeira vez da Max uma creatina barata, numa promo de aquisição exclusiva para a primeira compra. Ela queria um cupom lá exclusivo para a primeira compra. Ela adquiriu 80 novos consumidores. Desses 80, só 20 realmente são core e seguem consumindo. Só que agora o cara compra um whey, agora o cara vai lá e compra um hipercalórico, agora vai lá e compra um snack. Com só 20 dos 80 clientes, ela pode ter um net revenue retention, uma retenção da receita igual ao que foi da primeira compra, mesmo perdendo clientes. Isso mudou a minha cabeça como gestor, recentemente. Por quê? Porque a minha visão era de one fits all. Eu preciso de um produto para todos os clientes. Spotify, Netflix, a Stage era isso. O Nigro tentou uma tese de assinatura, um ticket para todos os consumidores. Vão comprar para sempre o mesmo ticket. Muito difícil ganhar dinheiro com esse modelo. É muito mais fácil eu pegar uma fração dos clientes que são mais aderentes ao meu negócio e fazer mais soluções para esses respectivos clientes. E aí a gente quebra o nosso produto, que era para mais de 40 formas de contratar. A gente melhora a aquisição, porque eu consigo dar prejuízo eventualmente na aquisição, porque eu não preciso ganhar dinheiro rápido, porque eu tenho um portfólio de coisas para vender na monetização para aqueles melhores clientes que vierem da aquisição. Mas pode ser uma fração, não precisa ser todos. E aí, com isso, o nosso revenue retention, ou o nosso revenue churn, nossa perda de receita da mesma safra, ela reduz em 50%, ou seja, eu consigo reter 50% mais da minha receita do que eu conseguia antes de trabalhar portfólio de ofertas. E muda muito o nosso jogo. Então, turma, com todas essas 4 histórias, qual que é a minha conclusão?
A gente está a 3 passos do nosso próximo ciclo de crescimento. É um mentor, é uma pergunta, é uma decisão, é um novo olhar que pode gerar todo o nosso próximo ciclo de crescimento. Lá no longo prazo. Quem nunca viu aquela palestra do Steve Jobs em Stanford sobre Connect the Dots? Que ele conecta coisas que ele ouviu de um cara, de um mentor, 5, 10 anos depois, e aquilo faz a diferença. Não tem atividade mais importante do que estar aqui hoje, do que estar procurando quem é o próximo mentor. Dado todos esses ciclos de crescimento que a gente teve através desses mentores, eu sempre me pergunto, cara, o Denner de 5 anos atrás era bem burro comparado ao Denner de hoje. O de 10 anos atrás eu nem contrataria. Você nunca parou para pensar nisso? Por que você era 10 anos atrás? Quando eu faço essa reflexão, eu falo gratidão, eu evoluí. Mas, ao mesmo tempo, eu fico desesperado, porque, meu Deus, o Denner de 10 anos no futuro vai olhar para o Denner de hoje e falar, nem contrataria? Ou seja, tem um monte de coisa que eu não sei que não sei. Eu não sabia que eu não sabia Net Revenue Retention. Eu não sabia que eu tinha que ser empresário, não empreendedor, não marqueteiro. E eu fico nessa noia, nessa paranoia produtiva do conhecimento. Eu preciso achar a próxima dica. Eu preciso me associar ao próximo ambiente que vai me levar para o próximo ciclo de crescimento de algo que às vezes eu nem sei que não sei. E aí eu vou em busca disso. Só que, turma, tem uma parada fundamental, que é onde você quer chegar. O marco zero de tudo isso é onde você quer chegar. Quem quer mais vence. Isso só aconteceu, eu só me mantive paranoico. Todos os cases que passaram aqui só aconteceram, só se mantiveram paranoicos, porque no Brasil, turma, vamos ser sinceros, com 20 mil reais por mês, tu já é rico. Para a maior parte dos brasileiros, quem ganha 20 mil reais por mês? 96% das empresas faturam menos de R$1 milhão por ano. 96% das empresas faturam menos de R$1 milhão por ano. Com muito pouco, as pessoas já se contentam. Com 20 mil reais por mês, dá para ir para Disney todo ano parcelado no Decolar. Aí o empreendedor, o empresário olha, pô, eu posso seguir crescendo, tomando mais risco, ou eu posso ficar aqui e viver essa vida muito melhor que todas as pessoas que eu amo vivem. Eu já sou mais bem-sucedido da minha família, sem muito esforço, muitas vezes. 96%, muitas vezes, vão optar por ficar onde estão, não vão tomar mais risco. Porque eles não querem, mas porque eles acham que aquele lugar mais estável é mais seguro. Mas para mim, o mais seguro é a zona de crescimento. Porque para mim o mercado é uma grande tempestade. Nunca foi fácil, nunca vai ficar mais fácil, só vai ficar mais competitivo. É um grande oceano turbulento, mas nesse oceano tem grandes transatlânticos e pequenas canoas. As canoas viram fácil. Os transatlânticos tomam porrada e sobrevivem. Eu quero ser um transatlântico. Eu preciso ficar forte. Eu não posso falar, cara, tem um teste de 10 mil reais. É 100% do meu orçamento de mídia. Não. Eu quero um dia ser o maior investidor de mídia do meu setor. Eu botei isso na minha cabeça. Eu quero ser o maior comprador de mídia do meu setor. Para eu criar um ativo que crie uma competição desleal, porque vou ter uma arma maior nessa guerra. E isso vai tornar muito mais difícil competir comigo. Por consequência, eu estou mais estável. A estabilidade só existe na zona de crescimento. Alguma estabilidade. Nunca é 100% estável, mas alguma só existe nessa zona de crescimento. Porque crescer, turma, não é uma opção. É uma estratégia de sobrevivência. Se eu não estou crescendo, eu estou morrendo. E eu botei isso na minha cabeça quando eu era nada, quando eu faturava poucos mil reais por mês. E eu falei, cara, eu vou faturar 100 milhões por ano, no mínimo. E eu botei isso tão forte na minha cabeça, eu declarava tanto isso, e eu era tão questionado. As pessoas faziam tanta piada ao meu redor, volta no primeiro item da ambiência. As pessoas falavam, o Denner é maluco, ele quer ser rico. Quem é que é rico, velho? Tá maluco, trabalha, estuda pra caralho, olha isso. Era esse tipo de situação que eu vivia 10 anos atrás.
Mas eu acreditava tanto, eu queria tanto, eu acreditava que querer era tão relevante, era parte do que eu necessitava fazer para conseguir atingir o que eu queria, que 10 anos atrás eu gravei um vídeo para provar que ter fé é o primeiro pilar para atingir algo grande. E eu vou mostrar esse vídeo para vocês agora. Opa! Vocês dão play aí, turma? Olá, então, gente, hoje é dia 5 de novembro de 2015, são 8 horas e 28 minutos. Este aqui é a nossa sede, dentro do Unilassalle, da nossa startup. Se você está olhando esse vídeo, provavelmente eu obtive sucesso no que a gente está planejando aqui. Hoje eu sou um cara que sou muito questionado pelas pessoas, porque eu acredito muito nas coisas que eu posso alcançar. Para você ter uma noção do momento atual que eu estou, para comparar com o momento que eu vou estar, no momento que você está olhando, vai estar olhando esse vídeo, ou eu mesmo olhando esse vídeo. Hoje, basicamente, a empresa fatura menos de R$20 mil por mês. Nosso custo operacional ultrapassa os R$10 mil, ou seja, a gente tem praticamente nenhum lucro. Na verdade, nenhum lucro. Hoje a gente não colabora, sei lá, às vezes de 3 mil, às vezes de 2 mil, às vezes de 2.200. Eu vou me apertando, sobrevivendo com o que dá. Hoje a empresa, para mim, é um mau negócio, porque ela não gera nenhum caixa, ela é muito difícil de lidar, o meu faturamento é dividido em poucos clientes. Então, eu acredito que se eu me dedicar totalmente a isso que eu acredito nesse projeto, eu vou conseguir atingir conseguir construir uma empresa que fatura R$100 milhões ano, e que causa uma transformação realmente relevante na sociedade, faz alguma diferença pelo mundo. É isso. Então, turma, vocês sempre se identificam com esse vídeo porque vocês querem. Quem quer mais vence. Mas você tem que mudar a sua ambiência. Porque as pessoas ao redor tentaram me desacreditar demais a ponto de eu gravar aquele vídeo. E eu hoje me pergunto, quantas pessoas desistem por causa dessas pessoas ao seu redor te desmotivando porque elas não são mal intencionadas, mas elas não têm perspectiva. Elas não têm aquele mesmo ponto de vista que só você tem, ou que você tem um instinto, que você vem aqui. Até os meus 12 anos, turma, na periferia do Rio Grande do Sul, o meu sonho era ser traficante, porque o traficante era a pessoa mais bem-sucedida que eu conhecia. A minha mãe trabalhava muito, não ganhava dinheiro, reclamava da vida dela, porque era doída, dizia que o patrão era chato, não tinha jeito de ganhar dinheiro tinha que ser chato, porque o patrão era chato. E aí eu olhava assim, uai, quem eu vou querer ser? O problema do Brasil, turma, é falta de referência. Eu falei, não, eu vou ser diferente. Eu vou voltar um dia e vou ser referência que eu não tive. E é isso que eu estou tentando fazer, é isso que eu provoco que vocês façam. Foi isso que eu recebi aqui do G4, e a provocação que eu deixo é, em quem você vai confiar? Em quem você vai confiar para o seu próximo salto de crescimento, turma? Isso vai fazer toda a diferença. Todos vocês querem, todos vocês têm fé. Coloquem um objetivo desafiador, vocês podem fazer 100 vezes mais do que vocês estão fazendo, o mundo é muito mais do que os olhos podem ver. Os $100 milhões que a gente faz hoje na V4 é nada. Eu sei que dá para fazer $1 bilhão e ainda ser nada. Tem meia dúzia de grupos de comunicação no mundo que faz mais de $15 bilhões. Eu sou uma fração do que eu posso ser. Mas eu preciso manter a fé e me cercar de pessoas que vão fazer essa fé se manter viva.
porque ela é a base. Eu não gosto de falar muito sobre isso, porque soa meio bullshitagem. Mas eu vejo no dia a dia um monte de gente desistir por quebrar mentalmente. Porque é só você, cara. Você é o Atlas, carregando o mundo nas costas. É só você, condenado. Se você não se cercar de um monte de maluco que tem fé que o Brasil pode ser melhor, não vai restar. Vocês vão desistir e volta todo mundo para o que era antes. Nesse meio tempo, eu sou muito grato porque eu consegui ser, de alguma forma, espero ter sido isso hoje, esse mentor que conectou milhares de alunos no Marketing Growth, que eu ministro junto com a turma nos últimos 4 anos, desde 2020. Milhares de alunos passaram nas turmas. Teve alguém aqui que fez Marketing Growth? Valeu a pena? Espero que você tenha tido ROI, espero ter conectado você com o seu próximo salto de crescimento, turma, porque eu estou sempre procurando o meu próximo.